E aí, galera, beleza? Que você já paga muito imposto, isso não é novidade. O Brasil tem, né, uma das maiores cargas tributárias do mundo. E essa reforma tributária não vai ajudar em nada. E é bom que se diga que essa reforma pertence ao pinguço corrupto, ao Zé Pilantra. É dele. Essa reforma tributária é dele. E nós devemos ficar muito atentos, porque agora chegou uma notícia de que o governo suspendeu leilões de títulos públicos e veio com uma lorota que era para preservar o mercado. Mas aqui nós vamos falar a verdade sobre por que isso aconteceu e como a curva de Laffer está fazendo o governo sentir que deu tiro no pé, que o tiro saiu pela culatra. Isso depois da vinheta. Pois é, galera, aqui ó. Tesouro diz que cancelou o leilão para preservar mercado de títulos. O que acontece? Quando o governo não tem dinheiro, o que o governo faz? Oferta títulos. Na verdade, não é leilão. Ele vai ofertar títulos. Quem quiser comprar, né, ao preço que está sendo vendido, compra. O que são esses títulos? São dívidas públicas. É o título da dívida pública. Então, o que a pessoa faz? A pessoa tem um dinheiro guardado, o governo quer o dinheiro e você empresta seu dinheiro para o governo vai te pagar isso com os juros, né, em um outro momento. Depois esse título pode ser vendido tanto no mercado secundário, mas você pode guardar ele e resgatar ele depois. E esse tipo de negociação se dá pelo risco Brasil. Aparentemente era baixo. Hoje eu acho que o risco Brasil é alto e se o Lula for reeleito, o risco Brasil aumenta mais ainda. Por isso que é importante nós elegermos outra pessoa que não seja o Lula ou outro esquerdista, né, que não tenha noção do que é a nossa economia. Então aqui está aqui, ó, o Tesouro Nacional, né, afirmou na sexta-feira, dia 26 de junho, que decidiu cancelar o leilão, certo? Mas nós vamos falar a verdade para vocês, pessoal. Ó, o endividamento volta a subir com o rombo das contas públicas e o governo Lula preocupa analistas. Galera, é porque o governo Lula não sabe economizar, ele não quer, ainda mais em ano político. O Lula pensa que regramento tributário se resolve com lei. Ah, o arcabouço fiscal, que é o calabouço fiscal, que veio para destruir a economia, e aí nós temos que culpar o Haddad, né, o Haddad que nem economista né, passou aí numa pós-graduação colando, o cara que fez direito e na sua pós-graduação falava bem do Estado comunista, que a Rússia comunista, o modelo econômico era o ideal. Então, um cara desse foi ministro da Economia. Então, o governo só pensa em arrecadar, 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 arrecadar. E a dívida aumenta por quê? Porque ele arrecada e gasta. E governos, como sempre, gastam muito mal, ok? Então vamos lá. O que acontece, pessoal? Olha o tanto que nós já pagamos de imposto. 2 trilhões e está aumentando. Esse aqui é o site do impostômetro. Então, qualquer pessoa pode estar acessando, né, o impostômetro.com.br e verificar o quanto que o Brasil já cobrou de impostos. Ou seja, já roubou do brasileiro para ficar financiando o Lula falando mentiras por aí, viagens da Janja, mordomias, os cupinchas do PT. E, lógico, né, desvio de aposentado, né, desvio de dinheiro para ir para a conta do Lulinha, né? Então, isso que serve esses 2 trilhões. Então, a gente trouxe aqui só para mostrar para vocês. Aqui no site liberal, nós vamos falar sobre a curva de Laffer. Só para vocês entenderem, esse rapaz aqui, ó, não é Leonardo Chagas, não. Leonardo Chagas aqui escreveu uma matéria do Instituto Liberal. Esse cara aqui é o Laffer, né? Esse cara aqui estava conversando com um amigo num bar, né, num restaurante, e desenhou num guardanapo, fez uma parábola de equação de segundo grau, explicando como que quando você aumenta a arrecadação mais do que necessário, né, por mais que você aumente a arrecadação, né, aumenta a tributação, a arrecadação diminui. Ou seja, é a chamada curva de Life, que é por isso que o governo cancelou a venda de títulos, né, de títulos públicos. Então, esse cara aqui, né, ele criou essa imagem, que está a imagem do guardanapozinho dele. Então, aqui ele fez aqui a imagem real do guardanapo, que está explicando para ele: se você tem zero tributação, você tem zero arrecadação. Se você tem 100% de tributação,
né, você também tem zero arrecadação. Então ele acha que tem sempre um limiar aqui, que seria o ideal, onde você tem muita tributação e, né, consequentemente, arrecadação na mesma linha. Aqui tem aqui um exemplo que a gente pode verificar aqui, ó. Então, vou pegar um outro gráfico aqui, que esse gráfico aqui é melhor para vocês entenderem. Aqui nós temos, né, os tributos. E aqui, né, a arrecadação, tá ok? Então, se você tem zero tributos, tem zero arrecadação. Quando você vai aumentando os tributos, a arrecadação vai aumentando. Aqui, quando você chega no ponto que Leifert diz que ser o necessário, certo? Vou ter que aumentar aqui um pouquinho. Ixi, não deu, ficou ruim, né? Vou manter aqui. Então, quando chega lá no certo limite, né, que é o T asterístico, você tem o ideal para cobrar impostos. É a taxa ideal, porque você está arrecadando sempre, né, no máximo possível. A partir do momento, se você aumenta os impostos, a arrecadação necessariamente vai diminuir. No governo Lula, tem acontecido isso? Sim, mas não necessariamente por conta da curva de Laffer, mas porque, como nós dissemos, o governo Lula gasta muito mal. Dinheiro para os cupinchas, obras fraudulentas, entregando dinheiro na mão de quem não deve. Então, assim, fazendo compras, né, comprando deputados, comprando senadores, gastando muito mal o seu dinheiro, porque é o nosso dinheiro que está sendo gasto e muito mal gasto. Essa gastança desenfreada, por mais que você aumente a tributação, como nós vimos aqui, né? 2 trilhões de impostos já arrecadados. Se você gasta mal, não adianta você gastar, né, o máximo possível, se arrecadar o máximo possível, se a gastança está sendo ruim. Então a economia desce, a economia cai. A arrecadação, por mais que ela esteja aumentando, né, a arrecadação, o aumento de impostos, por mais que ele vá aumentando, chega em um momento em que a arrecadação, por mais que você arrecade, ela vai começar a cair por conta dos maus gastos. Nós temos uma forma de chegar a parar com essa curva aqui, porque essa curva aqui, pessoal, esses números que tem que T1, T asterístico T3, né, que seriam os impostos cobrados, isso é variável na curva de Laffer. Então, a curva de Laffer também é variável. Qual é uma variável? O gasto incompetente do governo. Por isso, pessoal, é importante que nós passamos a não mais, vou botar aqui no impostômetro, é importante que a gente pare para pensar que é importante demais não eleger o governo larápio do Zé Pilantra. O Brasil está indo, né, a passos largos para uma crise econômica muito grande. O governo Lula não tem responsabilidade nenhuma com a economia, e a economia brasileira afeta principalmente os pobres, porque você tem um aumento gradual da inflação, porque você começa a imprimir dinheiro, impressão de dinheiro gera inflação, e a inflação é o pior imposto que só o pobre paga. Só quem está no final da cadeia produtiva é que paga, porque os impostos vão sendo sempre repassados. Empresas vão fechando, né, pequenas e médias empresas vão fechando, grandes empresas vão fugindo do país, os grandes empresários, os grandes investidores também fogem do país por conta de uma economia mal gerida. Então, galera, vamos ficando por aqui. Curta e compartilhe o nosso vídeo, porque é muito importante que você nos ajuda a crescer o canal, ok? Muito obrigado, galera. Valeu!